Fala, fofoqueira! Eu sou Beca Borba e esse é o FBI da Fofoca, o meu quadro semanal aqui no YouTube, onde a gente se reúne para comentar os principais babados e acontecimentos da vida dos famosos. Mas olha, se tu quiser acompanhar as fofocas real time, tu tem que me seguir no Instagram, @BecaBorba, porque lá é quase todo dia, enquanto aqui é só uma vez por semana, tá? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para tuas amigas fofoqueiras e vamos crescer cada vez mais essa comunidade de fofoqueiras do bem. A gente é do bem, tá certo? E não esquece de deixar a tua opinião aqui nos comentários sobre os assuntos que a gente tratar aqui, porque eu adoro ler pra ver se a gente tá dividindo o mesmo neurônio, se a gente tá pensando na mesma coisa. Então, dito isso, bora começar o vídeo dessa semana. E eu já vou adiantando que a gente tem de tudo hoje, viu? De ex-casal passeando junto, até escândalo na gringa internacional em seríssimo de justiça. E para começar quente no universo dos influenciadores, os fãs de Tata Staniewski e Júlio Cocielo estão fervorosos com o flagra dos dois passeando juntinhos pelos Estados Unidos. A viagem em família tá rolando por locais como Orlando, Miami, onde o ex-casal está sendo visto em shoppings e restaurantes, sempre ao lado dos filhos. A internet já tá crente nessa reconciliação, mas nenhum dos dois ainda se pronunciou. A gente sabe que eles mantêm uma boa relação por causa das crianças, né? Mas daí já viajar junto com o ex, isso é coisa de famoso, né? Porque eu, na minha vida real aqui dos meros mortais, eu e tu, não conheço um ex-casal que viaje junto. Você conhece? Eu não conheço. Quando se separa, mesmo se mantendo assim uma boa relação, vai cada um pro seu canto fazer suas programações, né? Mas acho bom quem consegue manter uma relação assim tão boa que viaja junto. Mas eu ainda acho que isso é coisa de famoso. E para fechar essa tour, o ex-influenciador Christian Figueiredo foi participar de um quadro de namoro no Podpah. Aí adivinha quem apareceu de surpresa lá, para validar as candidatas? A ex-esposa dele. Tu tá vendo que esses famosos é tudo moderno? É tudo pra frentex? Isso é coisa de famoso. Porque viaja junto com o ex. Aí chama o ex para validar suas futuras namoradas. Isso, na vida dos meros mortais, como eu e tu, não acontece. Acontece? No meu não acontece, não. Aí a Zoe, que é influenciadora e criadora de conteúdo adulto, menina, conteúdo adulto, né? E ela já fazia conteúdo adulto quando estava casada com ele. Alguém aí assina o OnlyFans dela pra me dizer como é? Que eu não tenho OnlyFans nem pra assinar. Eu vou fazer só pra assinar os OnlyFans dos famosos, pra vir aqui contar o babado pra você. Tive essa ideia agora. Pois eu vou fazer. Bom, ela não economizou no Exposed e fez perguntas bem íntimas. Questionou as meninas se elas topariam fazer um homenagem e se gravariam conteúdo adulto com o Christian. Aí uma delas até perguntou, e ele gosta de gravar conteúdo adulto? Ela, menina, ele gosta de gravar, ele só não gosta de postar. Aí todo mundo ficou assim, tipo, cri, 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 cri. Ai, minha gente, o clima no estúdio ficou meio constrangedor, sim. E dividiu a opinião nas redes. Aí teve gente que amou o exótico, os deboches. Mas teve gente que sentiu aquela vergonhinha alheia. Eu acho que eu fiquei com uma vergonhinha alheia. E tu? Pra quem não sabe, eles anunciaram o fim do casamento de 8 anos no início desse ano. Faz só poucos meses. E já estão assim, ó, de boaça. Gosto de pessoas bem resolvidas assim. Gosto. É melhor do que tá brigando, né? Principalmente quando tem filhos. Mas, gente, se esses ex estão se dando bem até demais, tem história de casamento por aí que quase foi por ralo abaixo por causa de uma amiga fofoqueira. Essa fofoqueira é a do mal, a gente é a do bem. Essa história de Gaia, que eu vou te contar agora, quase acabou com o casamento do amigo do Neymar. Um passa, minha filha. Esse babado dominou as redes sociais essa semana, então vem aqui que eu vou te contar, tá? A influenciadora fitness Marina Pomar, que até então não sabia nem quem era, esse povo tudinho não sabia nem quem era. Aí eles foram causar na internet e eu fui procurar saber. Aí eu vou dizer aqui a vocês, Marina Pomar, que é influenciadora fitness, ela foi acusada de trair o marido,
o empresário Fábio Vilas, que é amigo e sócio do Neymar, numa linha de óculos, tá? Vai vendo. Os dois se casaram no civil em maio e estavam com um festão religioso todinho marcado para agosto, em Jericoacoara, lá no Ceará. Só que a Marina foi viajar com as amigas para Mykonos, para fazer uma despedida de solteira. Aí deu ruim, fia. Porque uma das convidadas, uma das amiga da onça, fez um vídeo e publicou no Close Friends dela. Para quem não sabe, Close Friends do Instagram é uma seleção de pessoas, tipo seus melhores amigos, que você posta coisas específicas só para os melhores amigos. Muitos famosos fazem isso achando que estão em zona segura e postam qualquer coisa lá. Mas a gente já viu muita merda acontecer por causa disso, né? Porque você não pode confiar em todo mundo que você acha que é seu amigo. Bom, ela postou lá no Close Friends, afirmando categoricamente que a influenciadora, a noiva Marina, estaria traindo o marido Fábio com um rapaz num passeio de barco. Obviamente, essa história chegou até o noivo imediatamente, que acabou o relacionamento na hora. Ele apagou todas as fotos do casal e deixou de seguir a esposa. Eu acho o auge, porque a gente chegou num nível de relacionamento que é assim, pra eu dizer que me separei publicamente, é só eu deixar de seguir meu marido. Aí, se eu deixo de seguir, aí quer dizer publicamente o quê? Acabou a relação. As relações, elas são mantidas através dos follows e unfollows do Instagram. Olha aqui, aonde chegamos como sociedade. Oh, meu filhinho. Só que o perfil dele, do garotinho, expôs que a tal amiga revelou que apenas contou verbalmente o que achava que tinha visto e que vazou um registro comum. De fato, o vídeo que viralizou é só ela dizendo: menina, tu não sabe, a noiva Marina tá aqui pegando outro, traindo o marido. Mas ela não filmou a suposta traição. Não tinha vídeo da Marina com o rapaz, entendeu? E ela ainda disse que esse rapaz, que supostamente a Marina tava pegando, ele tinha se juntado ao grupo no dia anterior e era o mais gato do rolê. Era o mais gato de todos. Aí ela foi e disse para o Fábio, que é amigo dela, isso. Menina, ô filha, tu é talarica, é? Tu tá querendo pegar o noivo pra tu? É o que tá parecendo. Aí a Marina se pronunciou, dizendo que teve atitudes erradas por entrar na onda das amigas solteiras. Que as amigas solteiras estavam pegando outros rapazes lá. Mas garantiu que não ficou com ninguém, não rolou beijo e nem traição. E eis que a história deu uma reviravolta mais rápido do que nós imaginávamos. Porque a moça que gravou os vídeos se deu mal, menina. A Marina processou ela civil e criminalmente. E ela teve que vir a público se retratar. Ela admitiu que, na verdade, queria pegar o noivo da amiga. Mentira, não disse isso não. Olha, Rebeca já criando fake news. Apesar do que eu acho que era isso mesmo, que ela queria pegar o noivo da amiga, da Marina. Mas não foi isso que ela disse não, mulher. Ela disse que interpretou a situação de forma equivocada por causa da cachaça e espalhou mentiras. Então ela pôs a culpa, na cachaça. Aí ela entra numa zona de empatia. Pelo menos eu tenho empatia com ela. Que quando ela diz que fez merda porque bebeu, aí eu já vem aqui, ó, já toca em zonas sensíveis do meu ser. Porque quem nunca bebeu e fez merda, que atire a primeira pedra, né? Fala aí, deixa aí nos comentários, quem nunca? Eu mesmo. Ai, meu Deus, se eu fosse condenada por toda a merda bêbada que eu já fiz, eu era lascada. Aí, com isso, o noivo, o Fábio Vilas, voltou atrás e confirmou num grupo de amigos que o casamento vai acontecer sim. Aí ele mandou um texto emocionante dizendo que o sim do casal é para os dias leves e para os difíceis. E eu só tenho que desejar felicidades para o casal. Mas fica a pergunta, foi Gaia ou não foi Gaia? O casamento tá salvo, mas sabe quem não se salvou? As beisolas da Xuxa, menina, saíram tudo voando por aí. Depois que a Xuxa iniciou sua turnê, no meu feed só dá o povo falando das beisolas dela.
Só o que dominou as redes sociais essa semana. A Xuxa estreou sua nova turnê em São Paulo. O último voo da nave em homenagem a todo o seu legado. Mas foram os figurinos assinados pela Michelle X que roubaram a cena. A Michelle X é uma estilista, fã e amiga da Xuxa. E ela tem trabalhado ao lado da apresentadora para recriar looks icônicos ao longo da carreira da loira. Mas aí a Xuxa, aos 63 anos, apareceu menina de fio dental, usando maiôs super cavados e chocou a sociedade brasileira. Muita gente achou que não precisava de tanta sensualidade. Já teve gente que saiu em defesa, dizendo que ela tá maravilhosa, com um corpo de dar inveja aos 63 anos e ela pode fazer o que ela quiser porque ela é a Xuxa. No fundo, eu concordo. Ela é a Xuxa, filha, ela faz o que ela quiser. Mas aí eu vou aqui dar minha opinião também. Porque ninguém pediu. Mas eu tô aqui para dar minha opinião. Agora, eu quero já começar dizendo que vocês, a maioria das pessoas, né, que criticam, tem a minha idade. Eu tenho 41, é a galera ali dos anos 80, 90, que cresceu na frente da TV dessa época. E a gente esquece que a gente cresceu assistindo o quê? Banheira do Gugu, Sushi Humano no Faustão, a gente dançando na boquinha da garrafa, segurando o tchan, né, minha gente? Esse é o público. O público da Xuxa hoje já não é mais criança, tá todo mundo adulto, crescidinho, sou eu e tu. E a Xuxa, na verdade, sempre usou maiô cavado. A questão é que a gente assistia, quando a gente era criança, a gente não via problema, né? Por causa da nossa inocência. A gente que perdeu a inocência. A nossa inocência é que não existe mais. Então a gente olhava os maiôs cavados, os micro shorts da Xuxa, a gente não via maldade. Aí hoje a gente já vê. Entende? A diferença é essa. Tá na nossa cabecinha. Aí eu já disse que ninguém pediu minha opinião, mas eu tô aqui pra falar. A Xuxa tem 63 anos. Tá maravilhosa. Um corpo invejável. Ela pode fazer o que ela quer? Pode. Ela pode fazer o que ela quer, ela tem esse direito. Mas eu acho que falta uma amiga pra dizer assim, guarda essas beisolinhas pra dentro, fia. Não é não? Olha, 1 centímetro a mais de tecido de cada lado e já teria resolvido o problema. Porque acomodava as beisolinhas assim, ó. Fala a verdade. Além disso, teve mais polêmica. Além das beisolas da Xuxa, teve mais polêmica. Porque algumas ex-paquitas, como Bárbara e Andréa Sorvetão, vieram a público para dizer que não foram convidadas para a turnê. E que se fossem, não iriam, porque nem sequer existe cachê para as paquitas. Foi Sorvetão que disse isso. Ela disse que as paquitas que estão lá, as ex-paquitas, né, estão trabalhando de graça. E que ela não acha justo. E ela ainda disse assim, na época, se a Marlene Matos estivesse fazendo essa turnê, isso nunca que existiria, porque a Marlene dava cachê para todo mundo. Até os cantores menos conhecidos que iam lá, poderiam ir de graça, assim, só para divulgação no programa da Xuxa, recebiam cachê. E muita gente criticou isso mesmo, dizendo que a Marlene Matos faz falta. Porque era a Marlene que controlava a Xuxa. Porque a Xuxa tem uma linguinha afiada, né? Ela gosta de umas polêmicas. E era a Marlene que dava esse freio na Xuxa e tal. E também essa questão do cachê. Já a Bárbara disse que não foi convidada para a turnê, que entende que passou essa época, que ela entende a decisão, mas que assim, ela não foi convidada, então ela meio que diz que entende, mas a gente vê que ficou um ressentimento ali, né? Essas paquitas sempre causando. Quem assistiu o documentário, hein? Teve o documentário da Xuxa, depois teve o da Paquita. É sempre fuzuê, minha filha. Essa turnê mal começou e já está rendendo. Muito bem, gosto assim. Aí, no mundo das celebridades internacionais, a filha de Tom Cruise e Katie Holmes tomou uma atitude radical. A jovem Suri retirou oficialmente o sobrenome Cruise do pai e adotou o nome artístico e legal de Suri Noel, usando o nome do meio da mãe. Achei exótico, corajoso, porque a menina tem Cruise e Holmes para usar. Aí ela diz, eu não vou usar em nenhum dos dois. Eu vou com Noel. Meu Deus do céu. Aí o motivo por trás desse distanciamento total, que já dura mais de uma década, é a cientologia. A religião polêmica do pai. Aí a Katie Holmes pediu divórcio em 2012,
para proteger a filha justamente dessa instituição. Como a religião rotula quem sai da igreja como pessoa supressiva, os seguidores são instruídos e até obrigados a cortar o contato completamente com quem sai da religião, né? Quem fica não pode mais ter contato com quem sai. E isso divide famílias no mundo inteiro. Tem vários documentários sobre isso. Eu já assisti vários. É interessantíssimo. Recomendo. Inclusive aqui no YouTube tem. Por isso, Tom Cruise mantém proximidade e contato apenas com os filhos mais velhos, Isabella e Connor, que continuam na religião, que na verdade é considerado uma seita, né? E voltando para os influenciadores e para o futebol, o Vini Júnior resolveu não, a Virgínia resolveu por ele fazer uma limpeza geral no Instagram logo após reatar o namoro. O jogador deu unfollow em 47 mulheres, incluindo Yasmin Brunet, Mel Maia, Paloma Bernardi e Bela Campos, que já foi apontada como a affair do jogador há um tempinho atrás. Aí, pouco tempo depois do unfollow, a atriz Bela Campos postou um vídeo dublando uma música, dizendo que hoje ela não iria nem dormir. Ela é afrontosa, né, menina, essa Bela Campos? Gosto assim. Aí todo mundo interpretou como sendo uma indireta pro jogador. Mas será, minha gente? Às vezes a indireta é para outra pessoa e a gente nem sabe. Eu acho que Bela Campos já virou essa página do Vinícius, né? Acho que ela não ia se prestar o papel. Apesar de que tem... Quem é encrenqueirinha, barraqueirinha, gosta, né? De ficar cutucando. E assim, ela faz essas coisas, ela vira mídia. E quanto mais mídia, quanto mais falam dela, melhor pra ela, né? Vai ver. Galera, pra fechar o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar, na verdade, de um caso bem sério. A Raquel Cantarelli publicou recentemente um pedido desesperado de ajuda nos stories, dizendo que estava sendo presa na Irlanda. Para quem não conhece a história dela, a Raquel trava uma disputa internacional para tentar trazer de volta ao Brasil as suas 2 filhas, que ela não vê há 3 anos, desde que foram retiradas dela daqui do Brasil e levadas para a Irlanda para viver com o pai, a quem Raquel acusa de violência doméstica e abuso infantil contra as próprias filhas. Em 2014, Raquel se mudou para a Irlanda e se casou com esse chefe de segurança irlandês. Após sofrer cárcere privado e abusos sexuais, violência doméstica, ela conseguiu fugir para o Brasil em 2019 com as filhas. Só que o pai acionou a Convenção de Haia e em 2023 a Polícia Federal cumpriu a ordem que determinou a devolução das crianças ao pai na Irlanda. Em 2025, o STJ anulou essa decisão e disse que as meninas não deveriam ter sido devolvidas ao pai, que é acusado de violência doméstica e abuso sexual, e determinou o retorno delas ao Brasil. Só que aí, gente, as meninas já estão lá, já estão na Irlanda. Como é que faz agora para cumprir essa nova decisão da justiça brasileira? Mês passado, a Raquel se mudou para a Irlanda, justamente com esse objetivo de tentar fazer com que a justiça irlandesa cumpra e aceite a decisão da justiça brasileira. No entanto, a primeira audiência ficou marcada somente para setembro. E o setor de imigração do país negou a prorrogação do visto dela, obrigando-a a deixar a Irlanda até o dia 5 de agosto. Então, como ela pode estar presente na audiência das filhas, uma audiência tão importante, em setembro, se em agosto, semana que vem, ela precisa sair do país? E aí, para piorar, na terça-feira, a Raquel publicou um pedido de socorro nos stories, pois estava sendo presa na Irlanda. Mas na quarta-feira, no dia seguinte, ela postou outro story dizendo que havia sido libertada e que em breve daria mais detalhes. A Bruna, que é amiga da Raquel, quem inclusive está hospedando ela lá na Irlanda, entrou em contato comigo e explicou o que aconteceu nas horas que antecederam a prisão. Segundo a Bruna, Raquel entrou legalmente na Irlanda e toda a documentação relacionada ao processo das filhas estaria regular. Ela também disse que Raquel não teria qualquer acusação de sequestro, pois se tivesse, ela não poderia nem ter entrado na Irlanda, né? Não poderia nem ter entrado no país. Acontece que nos últimos dias, Raquel estaria muito abalada emocionalmente. E ontem ela teve uma crise desesperada de saudade das filhas. O visto dela vence na próxima semana, como eu expliquei, né?
E embora o processo envolvendo as filhas possa levar de 12 a 18 meses, ela teria que deixar a Irlanda antes mesmo da primeira audiência marcada para setembro. E aí, na manhã de terça, Raquel disse à amiga que iria para a cidade onde o pai mora com as meninas. Mas antes, procuraria apoio de um órgão que existe no país de proteção às mulheres que são vítimas de violência. E também procuraria a polícia irlandesa. Depois disso, ela passou várias horas sem responder as mensagens. E mais tarde, Raquel informou a amiga que estava sozinha em frente à casa do pai das meninas, pois o órgão de proteção às mulheres negou-lhe acompanhar. Ela havia comprado uns presentes e pretendia permanecer ali por algum tempo, na esperança de conseguir ver as filhas. Gente, eu não julgo a Raquel. Eu, como mãe, eu compreendo totalmente o desespero dela, que há 3 anos não vê as filhas. E eu acho que no lugar dela eu faria até o mesmo. Eu sinto mesmo assim por ela, até porque nossos filhos têm as mesmas idades, né? A mais velha dela, acredito que está com uns 7 anos, os meus têm 7. E só de pensar em ficar sem eles já me bate um desespero tão grande. Eu tenho muita empatia pela história da Raquel. Então, de acordo com o relato, Raquel teria chegado a ver as crianças, mas não conseguiu ter contato com elas. Em determinado momento, o pai chegou de carro com as meninas, entrou na residência e chamou a polícia. Foi depois disso que Raquel publicou o pedido de socorro, dizendo que estava sendo presa. A amiga afirma que está tudo muito estranho nesse caso, até porque eles não tiveram acesso aos autos do processo, aos documentos da polícia, muito menos ao motivo oficial da prisão. Nem isso passaram para eles. Raquel está sendo acompanhada por uma advogada criminalista, por profissionais da área da família e pelo consulado brasileiro. Ela já está em liberdade e agora a gente vai esperar, né, aguardar novos detalhes e atualizações. Esse foi o resumão da semana. Me diz a tua opinião aqui nos comentários que eu quero ler tudo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para tuas amigas fofoqueiras, pra gente crescer essa comunidade aqui de fofoqueiras do bem, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.